Olá, gente, vamos a mais um vídeo. Se assim papai do céu nos ajudar. Se fosse botar um título nesse vídeo, seria O Segredo para o Avivamento. Qual o segredo para o avivamento? Aqui nós podemos ver alguns exemplos que está na palavra, que só poderemos descobri-los se porventura a lermos, Isso aqui é o nosso guia, pouco usado, muito carregado, muito comprado, mas pouco lido e pouco praticado. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, logo no início do ministério de Paulo, Quando Paulo e Barnabé estão ali iniciando o seu ministério, Barnabé e Saulo. No capítulo 13, diz que eles chegam ali, capítulo 13, versículo 14, diz que eles chegaram na Antioquia da Pisídia. E entrando na sinagoga, depois da leitura da lei e dos profetas, mandaram dizer os chefes das sinagogas: Irmãos, se tendes alguma palavra de exortação ao povo, falai. Então, levantando-se, Paulo fez sinal com a mão e disse. Esse disse, que vem do versículo 16, a parte B, até o versículo 41, Paulo sintetiza toda a antiga aliança, que fala acerca do que aconteceu, desde a chamada de Abraão, o exílio de Moisés e todo o fato ocorrido, Davi, exílio, até morte e ressurreição de Cristo e quando Jesus aparece. Aí Paulo encerra aqui fazendo uma exortação no versículo 40 de Atos 13, dizendo: Vede, pois, que não vos sobrevenha o que está dito no livro do profeta Isaías: Olhai, desprezadores, maravilhai-vos e desaparecei, porque vou fazer ainda em vossos dias uma obra tal que não acreditaria se alguém vô-la narrasse. A saída, convidaram-nos a falar novamente. No caso, Lucas narrando aqui, convidaram a Paulo e a Barnabé para falar novamente, sobre essas coisas no sábado seguinte. E dissolvida a reunião na sinagoga, muitos dos judeus e alguns prosélitos praticantes, ou seja, que não eram judeus, eram gentios, mas que eram prosélitos. Eram o que? Discípulos, aprendizes. Começaram a seguir a Paulo e a Barnabé. E este, entretendo-se com eles, persuadia, dizendo que perseverassem na graça de Deus. Ou seja, Paulo e Barnabé e Lucas falaram àqueles prosélitos que aderiram a ele, dizendo: permaneçam na graça de Deus. Aí o versículo 44 de Atos 13 diz o quê? No sábado seguinte, quase toda a cidade reuniram-se para ouvir a palavra de Deus. Gente, está bem claro aqui, a palavra de Deus. Vendo as multidões, porém, os judeus encheram-se de invejas e com blasfêmias contradiziam o que Paulo falava. E com toda intrepidez, porém, Paulo e Barnabé disseram: é preciso que a vós primeiro fosse dirigida a palavra de Deus. Uma vez que rejeitais e julgais a vós mesmos indigno da vida eterna, nós nos voltaremos para o gentio. O segredo do avivamento está aqui. Paulo começou, gente, a explanar a palavra. Quando você vai para Atos 2, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, gente, Pedro abre o leque da palavra, começa a explicar o que dizia a profecia, acerca de quem dizia e a respeito da morte e ressurreição de Cristo. Ele explana a palavra, não fica contando história, mandando pular de um pé, fazer isso, fazer aquilo, fazer campanha disso, pegar sal grosso, fronha, rosa, vassoura, não. Ele começa a falar, explicar, explanar a palavra, e agora o povo afluiu, quase toda a cidade afluiu lá em Antioquia da Pisídia para ouvir a palavra. Gente, será que todo sábado não era lido a palavra?
Quer dizer, lia-se a palavra, lia-se a lei, e depois se falava acerca de quê? Entendeu? Vamos agora para a Antiga Aliança. Depois você pode ler Atos capítulo 2, 3 e 4. Ali também está o segredo do avivamento. Quando nós vamos para o segundo livro do Reis, né? Nós vemos acerca de Josias, filho de Manassés, neto de Manassés, na verdade, que desviou toda Israel. Segundo livro do Reis, capítulo 22. Como fiz no outro vídeo, né? Sem visão, o povo se desenfreia, mas o que conserva a lei, esse é feliz, bem-aventurado, é abençoado. Nós vemos aqui que assim que Amon morre, né? Assim que Amon morre, que era ímpio, filho de Manassés, né? Que seguiu o caminho de Manassés, apesar de Manassés ter se arrependido. Agora vem Josias e começa a reinar. Aí no capítulo 22, o versículo 3 diz que quando Josias manda restaurar o templo, acha lá dentro do templo o livro da lei. O povo está somente com a mentalidade religiosa, se voltaram para Deus e começaram a fazer o trabalho no templo. Aí vem Safã, o secretário, e anuncia ao rei: achamos o sacerdote Relquias, deu-me um livro. E Safã leu diante do rei. Ao ouvir as palavras contidas no livro da lei, o rei rasgou as suas vestes, ordenou ao sacerdote Relquias e a Icã, filho de Safã, a Acabou, filho de Micas, ao secretário Safã e a Saías, ministro do rei, dizendo: ide consultar o Senhor por mim e pelo povo de Judá a respeito das palavras descritas neste livro que acaba de ser encontrado. Pois grande deve ser a ira de Deus que se inflamou contra nós e contra os nossos pais, porque pecaram e não obedeceram às palavras deste livro, praticando tudo o que nele está escrito para nós. Bom dia. Sim, gente, olha a exortação. Não obedeceram, praticando tudo o que está escrito. Quando foi que Josias rasgou as vestes? Que as vestes têm um símbolo de quê? De justiça, né? E também de esplendor. Se você é justo, né? Você é bem visto diante dos outros. E se as pessoas disserem alguma coisa contra você, não tem como lhe acusar. Assim como Jó. A vida de Jó não foi assim? E rasgar as vestes está dizendo que aquilo ali, gente, não vale nada. Ele agora rasga as vestes em sinal de humilhação, porque ele agora se reconhece pecador. Mas quando foi que ele se reconheceu pecador? Ao ler o livro da lei, ao ouvir as palavras contidas no livro da lei, o rei rasgou as suas vestes, gente. O segredo para o avivamento é o anúncio da palavra, o ensino da palavra, a explanação da palavra. Porque sem profecia, sem a palavra, o povo, ali está falando ali da visão em Provérbios 29, 18, a visão ali, o contexto demais é o que conserva a Torá, que conserva a lei. Está falando o quê? A visão ali é a revelação de Deus, é a profecia, é a lei. Vamos para Neemias, Neemias capítulo 8, né? Quando Esdras está ali auxiliando a Neemias, e diz no capítulo 8 que no 7º mês os filhos de Israel estavam assim instalados nas suas cidades. E todo o povo se reuniu como um homem só na praça situada defronte à porta das águas, e disseram ao escriba Esdras que o livro da lei de Moisés que havia prescrito para Israel, né, que trouxesse. Então o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia, né? Olha o que é a assembleia, tá vendo aqui? O que é a assembleia? Ou igreja. É a multidão do povo. É só ter atenção quando a gente lê, gente. Que se compunha de homens, mulheres e de todos que faziam uso da razão.
Era o primeiro dia do 7º mês, na praça situada de frente às portas das águas. Ele leu o livro desde a aurora até o meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e dos que tinham uso da razão. Todo o povo ouvia atentamente a leitura do livro da lei. O escriba Esdras estava sobre um estrado de madeiro, construído para tal ocasião. Perto dele estava à sua direita Matatias, Semas, Ananias, Urias, Relquias, Macias, e à sua esquerda estava Fedaías, Misael, Melquias, Rassum, Rasbandana, Zacarias, Massolã. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, pois ele dominava todo o povo, e quando ele abriu o livro, todo o povo se pôs de pé. Então Esdras bendisse ao grande Deus, e todo o povo com as mãos erguidas disse amém, amém. E depois se inclinaram prostrado em terra, com o rosto em terra. E os levitas explicavam ao povo enquanto o povo estava de pé. Esdras leu o livro da lei de Deus, traduzido e dando o sentido. Traduzindo e dando o sentido. Assim podia-se compreender a leitura da lei. Eis o sacerdote, escriba e os levitas que instruíam o povo, disse a todo o povo: hoje é um grande dia consagrado ao Senhor nosso Deus. Não entristeçais, nem choreis. É que todo o povo chorava ao ouvir o livro da lei. Gente, houve um grande quebrantamento. Quando Esdras lia o livro e os seus auxiliares interpretavam, dava o sentido, explicava. O povo compreendeu e começou agora a chorar, a se derramar em pranto. Está entendendo, gente? Qual é o segredo do avivamento? E olha que isso aqui é o segredo final, aqui é a parte final. Quando você vem, é o que? Reconstruir os muros. Ou seja, começar a vigiar e começar a consertar a nossa vida. Segundo, lançar o fundamento do templo. Consertar o altar. Ou seja, abandonar as práticas erradas. Entendeu? Terceiro, deixar de ouvir o que as pessoas falam, que está dedicado. Santificação quer dizer dedicação plena à obra, ao trabalho, ao chamado. Entendeu, gente? E agora aqui o que? A quarta. Observar, o que diz a lei, viver e explicar para o povo. Porque quando o povo entende o que está sendo ensinado, pregado, é por isso que quando for a evangelizar, gente, tem que ir com a caixa boa. Não a caixa com som que você só faz zoada, não entende nada. E antes de fazer o evangelismo com a caixa, ir de casa em casa, explicando a palavra, gente. Mas quem é que pode explicar a palavra? É quem senta primeiro para aprender. Antes de se fazer o evangelismo assim em massa, tem que se fazer o evangelismo pessoal. Antes de fazer o evangelismo pessoal, tem que ter no mínimo uns 3 meses de treinamento, gente. Esse 3 meses de treinamento é como deve agir. Essas pessoas que você vai dar o treinamento já tem que ter 3 anos de discipulado. Não é que tem que evangelizar e já sai, aí vai para lá falando um bocado de coisa que não tem nada a ver. Aí pega uma pessoa que tem um certo conhecimento, bota no bolso e acabou, tem que calar a boca. Porque quem não sabe tem que calar a boca. Entendeu? Então, aqui eu vou encerrar. Não vou ler mais, que tinha ainda Atos capítulo 2, versículo 37 em diante. Você pode ler a partir do versículo 14 de Atos 32. Você vai ver que Pedro explana, gente. Pedro abre o leque da palavra ali. Começa a explicar o que está acontecendo ali no dia de Pentecostes. E o povo agora cai em si. Atos capítulo 2, eu não ia coisar, mas Deus me deu agora a graça aqui. Atos 2,37 diz assim, ouvindo isto, eles sentiram o coração traspassado e perguntaram a Pedro e aos demais irmãos: o que devemos fazer? Respondeu Pedro: arrependei-vos cada um de vós e seja batizado
em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados. Aqui não precisava passar de discipulado. Sabe por que não precisava passar por discipulado? Ou para curso de batismo? Porque já entenderam aqui a mensagem, gente. Quando você prega a palavra, que a pessoa entende, não precisa passar 2, 3 anos para fazer, como é que chama? Curso de batismo. Ouvindo ele, sentir o coração traspassado e perguntaram a Pedro e aos demais irmãos: que devemos fazer? Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe. Né? Se quiser saber todo o processo para o avivamento, você precisa gastar um pouquinho de tempo. Ler o livro de Esdras e Neemias, desde quando, principalmente Neemias, não precisa muita coisa, vai Neemias, do começo, quando ele estava lá, né? No Palácio Real. Aí você vai para 1 Reis, capítulo 22, do versículo 10 até o 20, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, desde quando Pedro começa a falar, que você vai ver lá onde é, né, que Pedro começa a falar que eles não estavam bêbados, aquilo ali era o cumprimento da palavra do profeta Joel, e começa. Aí depois você vai para 2 Crônicas, capítulo 29, né, e você vai ver lá, capítulo 29, você pode ler todo, você vai ver lá como Josias começa a trabalhar, né? E assim que Deus continue a nos abençoar. Eu botei aqui, fiz um rascunho, né? Que é, em primeiro lugar, convocação e pregão de jejum, né? E entrega total, que isso é adorar. Você jejuar e agora se comprometer exclusivamente com o Senhor. Depois que faz isso, que o povo se entrega, você ouve a palavra, o povo se compromete com Deus, começa a buscar somente a Deus, se entregar a Ele. Aí Deus agora começa a manifestar-se. E aí há conversão de várias pessoas, que era assim no tempo de Pedro, foi assim no tempo de Paulo, foi assim no tempo de Neemias, foi assim no tempo de Cristo. Então, ou a gente se sujeita a Deus para obedecer a palavra e ser guiado por Ele, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, ou a gente vai continuar fazendo o que disse Renato Russo. Tão certo quanto o erro de ser barco a motor e insistir a usar o remo. Deus nos deu um barco a motor, mas a gente quer do nosso jeito. Aqui está o barco a motor, gente, ó. Joelho no chão, jejum, oração e leitura da palavra. A paz de Cristo. Amém.